Vítor Neves vive em Cascais, trabalha em Lisboa, tem como atividade o ensino da arquitetura na Universidade de Lusíada, mas eu gostava que me falasse hoje, para além das suas experiências todas enquanto arquiteto e professor, como munícipe de Cascais. Como é que vê hoje a arquitetura em Cascais? Bem, se falarmos essencialmente de arquitetura contemporânea, estamos num território relativamente privilegiado. Nós temos um conjunto de obras significativa nesse aspecto, para além daquelas mais conhecidas, como o Museu da Paula Rego, a Casa das Histórias, do Eduardo Souto Moura, e deste edifício onde estamos agora, do Manel Aires Mateus, dos irmãos Mateus, do Farol de Santa Marta, o Conservatório do Estoril, o Conservatório de Música do Estoril, por exemplo, dos ARX, e temos até um conjunto depois de casas do Rui Otoguia, por exemplo, do Francisco do Amaral, do Cristina da Silva, Conceição e Silva, não é? E depois temos Raulino, não é? Raulino é uma personagem importante na história da arquitetura do século XX em Portugal, e nós aqui temos três exemplos muito bons, não é? A Casa de Santa Maria, aqui mesmo ao lado, a Casa Monsalvate, temos a Vila Tanger, que ficam as duas, por acaso, muito perto da minha casa, no Estoril, e que são obras muitíssimo interessantes. Aliás, o Raulino é um personagem muito complexo e muito polémico, não é? Portanto, ele esteve muito ligado àquele movimento da Casa Portuguesa, sempre foi muito conotado ideologicamente, porque sempre foi muito conotado com o Estado Novo. Não deixa de ser verdade, portanto, ele esteve, de facto, bastante ligado a uma visão e um conceito da tradição que realmente era muito apetecível para o Estado Novo. E o Estado Novo aproveitou-se exatamente disso. Mas o Raulino era um arquiteto de mão cheia, e ainda hoje, nestas obras que nós podemos visitar, há uma série de detalhes que são deliciosos, não é? Eu próprio, no Estoril, de vez em quando, vou lá dar uma vista de olhos novamente àquelas duas casas, sobretudo a Vila Tanger, que eu gosto muito, e descubro sempre pormenores muito interessantes. Aliás, esta coisa da arquitetura vive muito daquilo que é o passado e das referências que esse passado nos dá. Como sabe, o Souto Moura, quando fez aqueles dois troncos de pirâmide ali na casa das histórias de Paula de Rego, que são, de facto, ícones conhecidos internacionalmente, onde é que ele foi buscar aquilo? Ele tinha uma referência, que era o Raulino, as chaminés do Raulino, nomeadamente aqui esta chaminé cônica de Santa Maria e, sobretudo, uma chaminé da Casa dos Patudos, em Alpiarça, que é revestida a azulejo. O azulejo é montado em cunha, não é? Que é exatamente aquilo que ele faz depois nas cofragens do betão. Do betão ali aqui, na Casa das Histórias. Nestas pirâmides, nestes troncos de pirâmide, não é? Portanto, Cascais tem um conjunto de obras que me parece já bastante interessante nesse aspecto e que são visitadas, já começam a ser um referencial a nível nacional e internacional, sobretudo através da obra dos Mateus e do Souto Moura. E depois tem a outra vertente, o espaço público, não é? Nós temos uma obra aqui também bastante perto, que também é bastante interessante, do Miguel Arruda, e que é aquela Praça Diogo Menezes. Aqui a Praça do... Exatamente, que é uma obra bastante... Da Cidadela. Exatamente, bastante interessante. Mas a arquitetura, eu acho que não se esgota
nos edifícios, não é? E essa era a outra ideia de arquitetura que gostava também de lhe deixar, para falarmos um bocadinho, que é a da encomenda da moradia unifamiliar. Em Cascais há tradicionalmente encomenda para este tipo de projeto, não é? Concorda? Sim. Nós temos tradicionalmente a encomenda, mas esta encomenda pressupõe já um nível diferente de relação entre quem encomenda e o próprio arquiteto. E o resto da habitação? Como é que vê esta encomenda da habitação? Falamos das obras que têm sido feitas cá com arquitetos icónicos, portugueses, todas elas, ou a maior parte delas, da encomenda do próprio município, não é? Todos estes edifícios de que falamos são edifícios que ou foram reabilitados ou construídos de raiz, mas com um propósito, e o propósito era precisamente devolvê-los à atividade e ao uso da cultura. Estes edifícios também, curiosamente, estão aqui quase todos no perímetro do bairro dos Museus, onde estamos a falar. Estamos no Museu do Farol. Mas a habitação e a encomenda da habitação tem também um âmbito muito interessante, diria eu, em Cascais. Parece-lhe? Sim, a encomenda da vivenda, não é? Sempre foi uma tradição aqui em Cascais. Vamos lá ver. Nós estamos num município, talvez seja dos municípios com melhor qualidade de vida no país. E isso advém também pelo facto de haver um investimento no espaço público e na obra pública. Que se nota. E que se vem notando já ao longo do tempo. Vem, sobretudo, nas últimas décadas, eu diria que a partir do final do século XX, isso vai-se notando cada vez mais, e eu acho que isso é um vetor que se tem que reforçar, porque a qualidade de vida das pessoas passa muito pela qualidade da arquitetura, quer nas suas vertentes domésticas da habitação, quer também no espaço público, e não só, é isso que eu estava a referir há bocado. Vamos lá ver, o âmbito da intervenção do arquiteto hoje é muito vasto. As pessoas talvez não tenham esta ideia porque relacionam muito a arquitetura com o edifício, particularmente com a casa, com a habitação. Mas hoje o arquiteto e a arquitetura intervêm a escalas muito diferentes, não só do edifício, mas intervém na escala da cidade e na escala do território, do ordenamento do território, não é? E agora faço-lhe deixo-lhe aqui outro motezinho também, que é, quando diz que o arquiteto intervém também no território, será rigorosamente assim? Ou o território, a área de intervenção do arquiteto acaba por ser já um resultado da tentativa do ordenamento? Não, o arquiteto tem uma responsabilidade social, tem uma responsabilidade técnica e é um autor privilegiado nestes programas portanto, de promoção pública da qualidade do espaço. E eu digo que é privilegiado porquê? Porque o arquiteto tem uma formação que é multidisciplinar, e isso é bastante importante. E por outro lado, tem uma característica que é basilar, é que o arquiteto tem a capacidade, até pela sua própria formação, de antecipar o futuro, portanto, de conseguir projetar aquilo que há de acontecer no futuro. E neste nosso ambiente do município de Cascais, eu acho que tem havido uma aposta nos profissionais arquitetos. Isso, aliás, é uma conquista que nós portugueses, portanto, o país conseguiu depois da Revolução de 74, e que se vem reforçando, e alguns municípios têm apostado, de facto,
Tem sido uma aposta de alguns municípios. Cascais eu acho que tem apostado bastante e, portanto, tem apostado na obra e dos arquitetos e da arquitetura em geral. Porque a arquitetura é um cenário sempre presente, não é? Eu costumo dizer que a arquitetura é um museu vivo, está sempre presente, não é? Nós fazemos parte dele e, portanto, se nós temos um ambiente de qualidade, as pessoas são mais felizes. São mais felizes e têm mais qualidade de vida e, como eu disse há bocado, o Cascais é um município privilegiado. É um sítio onde se vive, sim, e as pessoas são felizes. Sim, não quer dizer que a vida seja barata, não é? Tudo tem um custo, não é? Exatamente. Tudo tem um custo. Nós temos qualidade de vida, mas evidentemente tudo tem um custo, não é? Mas nota-se quando vimos de Lisboa, nota-se alguma diferença, sente que entrou em Cascais? Bom, este eixo da linha Oeiras-Cascais, do ponto de vista paisagístico, é muito interessante, sem sombra de dúvida, não é? Claro que neste concelho de Cascais nós temos uma parte visível, que é aquela realmente de uma grande beleza paisagística, sobretudo a orla mais costeira, e depois temos, digamos, algumas fragilidades que advêm exatamente daquele grande problema que é nacional, que é o ordenamento do território, não é? Um dos grandes problemas que nós temos em Portugal, em qualquer sítio, é a falta de ordenamento do território, em dois vetores principais, sobretudo que é a dispersão urbana, portanto, os nossos aglomerados urbanos. Nós hoje dificilmente conseguimos perceber onde é que estão os limites dos aglomerados urbanos, não é? Porque eles crescem constantemente. Exato, um contínuo. É aquele crescimento em mancha de óleo, isso é um problema bastante grave, que aqui em Cascais também, em algumas zonas, sentimos. É grave porquê? Porque implica gastar uma quantidade enorme de dinheiro em infraestruturas. E para termos essas infraestruturas estamos a gastar também energia, porque para chegar lá aos esgotos, à água, nós temos que gastar energia a montante, não é? E não é só isso, é que muitas vezes estamos, quando construímos, de uma maneira desordenada ou não programada, estamos a ocupar às vezes solos, que são solos importantes, até do ponto de vista agrícola, para a floresta, e isso tem... Em Cascais também há problemas, e depois há uma questão que é fundamental, que eu acho que em Cascais se tem tentado resolver, é que com esse crescimento em urban sprawl, é a palavra inglesa que nós usamos, a tal dispersão urbana, o que acontece é que o tecido urbano vai deixando vazios, lacunas. Exatamente, dentro do tecido urbano. Não só os espaços que não são construídos, mas também os espaços construídos que depois se vão degradando e acabam por ficar devolutos e abandonados, etc. E, portanto, é contraproducente, nós estamos a alargar, construir cada vez mais, sem colmatar primeiro esses vazios. Esta estratégia do Plano Diretor Municipal, que está em vigor, não é? Que foi revisto, aponta precisamente para essas fragilidades e uma das soluções é precisamente a contenção do perímetro urbano e a consolidação, não é? A colmatação do tecido edificado. Parece-lhe que esta estratégia ajuda a resolver? Não só ajuda, eu acho que é fundamental. Que é a única que é racional e lógica, não é? Porque os planos, referi os planos. Vamos lá ver, quando nós falamos em ordenar o território, nós temos instrumentos próprios para isso, normalmente são os planos, não é? E pelo menos os PDMs, os planos diretores municipais, são instrumentos que são fundamentais. E no caso de Cascais, eu devo dizer que o plano diretor municipal que nós temos neste momento parece um plano tecnicamente bem elaborado,
porque os planos têm um problema sempre que é, em muitos casos, bastante difícil de ultrapassar, que é, eu costumo dizer, quando um plano está pronto para ser, quando ele é publicado finalmente em Diário da República, está sempre ultrapassado já. Ultrapassado. Não é? Ou seja, a dinâmica... Há um longo tempo de elaboração, exatamente, não é? Exatamente. E esse é um problema que se ultrapassa se os planos forem tecnicamente bem elaborados. E eu digo tecnicamente elaborados, evidentemente, pelo menos há uma fragilidade que é preciso ultrapassar, é que não pode haver cedências a interesses, sejam eles políticos ou particulares, não é? E se isso não acontecer, já é meio caminho andado. Cascais, parece-me neste momento, tem um plano diretor que é tecnicamente bem elaborado. Há muitos municípios no país em que os planos são maus planos e isso acaba por ter Cascais fez este plano com as equipas internas, naturalmente apoiados e com consultores externos sempre que necessário. Isto também me parece uma vantagem, as pessoas terem conhecimento, não só conhecimento técnico, mas o conhecimento do próprio terreno, porque muitas das vezes, da experiência que tenho de ordenamento, muitas das vezes cruzei-me com equipas externas aos municípios onde se estavam a elaborar os planos, que tinham grandes lacunas no conhecimento, sobretudo da população, dos próprios movimentos das populações, não é? Neste caso, há um conhecimento profundo do território e da população, da ocupação. Eu acho que o corpo técnico da Câmara funciona muitíssimo bem também na fase seguinte do plano, que é a da gestão do plano. Do ponto de vista da atividade enquanto profissional da arquitetura, que relação é que tem com a Câmara Municipal? Vamos lá ver, essa vantagem que me está a referir é fundamental, não é? Conhecer o terreno e não, o pior que se pode fazer é elaborar planos pelo Google, não é? Dá sempre mau resultado. Portanto, esse conhecimento quase físico do território e da realidade é meio caminho andado para se fazer um plano tecnicamente bem elaborado, que era o que eu gostava a referir há pouco. No entanto, os PDMs são planos de uma macroescala, não é? Que impõem regras, e eu acho que essas regras, em relação, no que diz respeito aos projetistas, às vezes são espartilhos autênticos, ou seja, os regulamentos em muitos casos, em alguns casos, são exagerados, mas são comuns, e, portanto, todos têm que os cumprir e vamos lá ver, o arquiteto e a arquitetura, o arquiteto está habituado, o que é que o arquiteto faz? Essencialmente responde a problemas. Portanto, se os problemas são mais complexos, tem que pensar um bocadinho mais e ter mais imaginação. Portanto, isso não é problema, não é problema. O que é problema, então? O que é problema é a desadequação, exatamente, desses instrumentos no tempo, quando eles começam a ficar desatualizados, não é? Portanto, estava-me a falar há bocado das atualizações e as revisões dos planos, que são fundamentais. Nesta escala do macroplano do PDM, isso é relativamente fácil, só que nós temos, na realidade do território, uma realidade mais fina, não é? E aí utilizamos hoje, como sabe, utilizamos outro tipo de planos. Os planos de urbanização, de pormenor. Os planos de urbanização, pormenor, não sei o quê. Mas esse ainda tem mais problemas, porque esse então tem uma dinâmica que tem uma grande inércia. Eu tenho uma crença que eu acho que o território e a cidade, as estruturas urbanas, conseguem se ordenar melhor através do desenho.
através da forma urbana. Mais do que, ou seja, o processo de design urbano é mais eficaz e mais duradouro, na minha opinião, do que um planeamento feito em termos quantitativos, não é? É por isso que diz que a cidade é uma obra de arte. Pois é, sempre foi. A cidade não é um conjunto abstrato de números ou de manchas ou de áreas diferenciadas que alguns planos elaboram, não é? A cidade são pessoas, é um ambiente construído e a cidade é um repositório ao longo do tempo de obras de arte, não é? Não só a arquitetura, mas também tudo o que está dentro da arquitetura, não é? E esta ideia de que a cidade é uma obra de arte, para mim é fundamental. Para mim é fundamental, porque afasta exatamente essa visão da cidade enquanto abstração quantitativa. A cidade não são números, não é números, não é um simples conjunto de números. É desenhada. A cidade é desenhada, não é? Por isso eu gosto muito do termo design urbano ou desenho urbano, que para mim é o elemento mais rápido, mais fundamental para ordenar e consolidar o tecido urbano. Claro que depois há outras estratégias. Quando nós há bocado estávamos a falar na questão do urban sprawl e da expressão urbana, é muito difícil, tem sido muito difícil, não só aos poderes públicos, mas também aos técnicos, arquitetos, lutar contra este fenómeno, porque ele tem uma dinâmica impressionante. Ou seja, nós tínhamos que pensar em tampões, em barreiras, que de algum modo fizessem uma cidade mais concentrada e menos dispersa, não é? Há processos que teoricamente podiam resultar, por exemplo, se nós conseguíssemos elaborar cinturas à volta dos aglomerados urbanos, desde a aldeia, não é, até à vila, à cidade, não é? E essas cinturas como é que se podem fazer, por exemplo, áreas florestais, áreas verdes, não é? Áreas de contenção naturais. São um processo mais eficaz, não é? E ainda por cima são úteis, não é? Porque as áreas verdes, e agora isto cruza-se também com a outra questão que é o ambiente, não é? E no caso de Cascais, nós temos um problema bastante evidente que é a erosão marinha, não é? Claro que isto catapulta-nos também para uma relação entre a arquitetura e o ambiente que é nitidamente, digamos, o tema transversal da arquitetura contemporânea no nosso século XXI e vai ser no futuro. O futuro é isto. Estou convencido que vai ser. Nós e o ambiente. Nós e o ambiente. Nós, o ambiente. Nós estamos numa situação calamitosa em termos ambientais. Estamos... Reduzir mobilidade, a mobilidade tem grandes implicações nas produções, por exemplo, no que diz respeito à erosão marinha, nós aqui em Cascais sentimos isso perfeitamente. Nós temos aqui zonas em que temos construção mesmo junto às arribas, não é? E algumas dessas construções até já estão em perigo. Nós sabemos que o mar... A tendência também é sempre avançar, levar a casa sempre até à água. Mas isso nitidamente tem que deixar de existir e aí estão exatamente as regras que os planos, por exemplo, impõem. E nesse aspecto o PDM de Cascais é um exemplo muito bom porque estipulas há áreas possíveis de alagamento. Eu julgo que é o único município no país, julgo eu, que, por exemplo, que até já prevê áreas de evacuação para tsunami. Não, nós somos agora todos obrigados, nós derrogamos as diretivas nacionais, portanto, introduzimos a legislação que nos obriga a uma série de regras. Sim. Pronto, e estas do ambiente são superiores às nossas municipais, portanto, todos os municípios estão sujeitos. Podem não os ter cartografados, mas estão. Estávamos aqui a falar da erosão marítima e fez agora também uma incursão a um dos nossos pontos notáveis, que é o Forte Santo António, com um grupo de alunos.
que nos leva um bocadinho agora lateralmente a outra faceta do Vítor Neves, que é a universidade e o trabalho com os alunos. Porquê escolher o Forte Santo António? Porquê é que os trouxe aqui? O Forte Santo António, nós na universidade tentamos, já no segundo ciclo, portanto ao nível do 4º e 5º ano, os 2 últimos anos do curso, temos tentado nos últimos tempos trabalhar em associações com entidades exteriores, portanto, e normalmente são municípios, não é? E, portanto, no princípio de cada ano letivo, nós falamos com os municípios e tentamos encontrar áreas de intervenção onde os alunos possam trabalhar durante o ano todo, e neste caso foi uma conversa que tivemos com o Sr. Presidente da Câmara, que nos também, através da vereadora do urbanismo, arquiteta também, e que nos propôs aquela área que nos pareceu bastante interessante, e aliás é uma área que eu conhecia particularmente bem e que sabia que era complicada, exatamente em termos de erosão marinha, e portanto pareceu-me que seria uma boa área para levar os alunos a refletir sobre estes problemas. E realmente eles construíram ao longo deste ano um conjunto de exercícios que são exercícios académicos, mas esta relação com as universidades, dos municípios com as universidades, parece-me bastante útil até, não é só gratificante, bastante útil. Claro que quando eu digo são exercícios académicos, nós não, na academia, numa universidade, não tentamos mimetizar a profissão dos arquitetos, não é? Ou seja, os alunos têm muito mais liberdade de concepção, mas essa liberdade é também bastante interessante e útil, pode ser útil para um município, em duas situações, porque não estão constrangidos exatamente com todo o que é que nós dizemos aos alunos, por exemplo, em termos de regulamento. Nós o que dizemos é, vocês vão ver o PDM, vocês têm que conhecer o PDM, mas se houver alguma coisa em que vocês não concordem com o PDM, isso não vos impede de desenhar, desde que justifiquem porque é que a solução contradiz o PDM. Isso até para um município pode ser bastante útil. Isso para um município era interessante, não é? Pode ser bastante útil. Ter o retorno das impressões de quem está a trabalhar com as regras do PDM. Exatamente. E que encontra lacunas. Portanto, isso para nós tem todo o interesse, não é? Nós, do ponto de vista do município, naturalmente. Exatamente. Por outro lado, as universidades têm uma vantagem porque as universidades não têm interesses, portanto, são entidades que estão sempre muito disponíveis e que são bastante democráticas, não é? E sobretudo é isso que eu digo, não estamos ligados a qualquer tipo de interesses, não é? E portanto os municípios, eu julgo que no futuro a associação entre a universidade e o poder local é um caminho que devia ser seguido. E vai ser cada vez mais forte, mais explorado. Eu julgo que em Cascais se tem tentado isso. Não é por acaso que tem sido um dos municípios com quem nós temos trabalhado mais na academia, mas voltando então à questão do trabalho que os alunos fizeram este ano, foi interessante porque, vamos lá ver, a resolução destes problemas da erosão marinha, do ponto de vista técnico, não é fácil. As soluções técnicas que nós hoje temos normalmente são bastante intrusivas, não é? E os alunos, às tantas, têm propostas, por exemplo, uma das soluções que se podem usar são os esporões. Mas o esporão é um elemento bastante intrusivo na costa, não é? E que às vezes até não é suficiente para resolver o problema da erosão marinha. Mas os alunos depois encontraram soluções interessantes em que, por exemplo, associado ao esporão, esses esporões eram utilizados, por exemplo, para viveiros de bivalvos,
eram construídos com materiais recicláveis, com betão reciclado de obras e coisas interessantes que sempre podem... com a sustentabilidade na mira. Aliás, eu noto cada vez mais nos alunos da universidade a grande preocupação deles. Se fizermos um inquérito aos alunos e perguntarmos o que é que eles pensam sobre quais são os temas fundamentais da arquitetura no futuro, 80% deles hoje em dia aponta as questões ambientais e a sustentabilidade. E o que será a arquitetura em Cascais no futuro? Provavelmente uma arquitetura que tente resolver problemas, não é? Tanto nesta orla do Costeira, como também por trás da cortina, não é? Como eu costumo dizer. Eu acho que eu costumo dar uma imagem de Cascais que até se calhar um bocadinho exagerada, mas eu costumo dar a imagem da autoestrada e costumo dizer que por trás da autoestrada é uma espécie de cortina. Para trás da autoestrada há uma realidade um bocadinho diferente daquela que nós temos. Nós temos esta dicotomia entre o interior e o litoral, não é? E o tipo de ocupação do território reflete tudo isto. Eu exatamente acho que nesse território, nessa franja do território que está por trás da cortina, parece-me que o município tem feito uma tentativa e uma aposta de ordenar toda essa faixa e dar qualidade de vida nesse território. E isso faz muito através do espaço público, acho eu. Espaço público e equipamentos públicos, não é? E o espaço público, eu costumo dizer que o espaço público é uma espécie de cola, para além de ser o espaço que é vivido por toda a gente, não é? E não esqueçamos que hoje, cada vez, as pessoas vão ter mais tempo para viver fora das suas casas e fora dos seus empregos, não é? Este fenómeno do teletrabalho que hoje está a acontecer e parece que vai ter futuro, vai dar cada vez mais tempo para lazer, para estar fora, para viver no espaço exterior. Nós espaços de lazer de proximidade da zona de habitar, não é? Claro. Nós tendemos a ficar mais em casa. É curioso, há pouco falávamos sobre isso também, que é uma das suas preocupações, reflete muito sobre o modo como nós vamos viver no futuro, não é? E tem antecipado muitas vezes a maneira como nós aqui estamos. Eu estou a referir em particular a um artigo que publicou em 2010 a propósito de um surto da gripe A e do teletrabalho, onde já nos chamava a atenção para para o eventual aparecimento de criadores, pessoas altamente habilitadas que ficassem a trabalhar em zonas onde se oferecia qualidade de vida. Sim. Curiosamente, nós 10 anos depois estamos num período de pandemia e é quando nos cruzamos e é a propósito desta comemoração do município que estamos a falar hoje. E o município está, neste momento, com os seus funcionários, o grosso dos seus funcionários em teletrabalho, a trabalhar a partir de casa. E o comentário que toda a gente faz é que nunca se produziu tanto como se está a produzir agora. As pessoas não se deslocam, tendem a ficar em casa, mas nem toda a gente tem esta possibilidade também, não é? Nesse artigo menciona o tipo de organização do desenho da própria habitação, independentemente do desenho do espaço público. Não, sem sombra de dúvida, digamos, esta nova realidade que nós temos vivido e que se pode repetir, atenção, porque isso, a ciência tem-nos revelado que estas pandemias muito provavelmente se vão repetir com mais frequência, mas teve a vantagem de implementar de uma maneira muito mais quase definitiva esta ideia do teletrabalho, que tem vantagens a dois níveis. É evidente que vai ter vantagens na produção do próprio trabalho, vai ter, como eu disse há bocado, vai disponibilizar mais tempo
às pessoas para tempo de lazer, vai, por exemplo, muito provavelmente resolver o problema dos movimentos pendulares que todos os dias de trabalho, casa, etc., vai facilitar a vida das empresas, vão deixar de necessitar de grandes espaços para escritórios nos centros das cidades que custam muitíssimo dinheiro, porque grande parte dos seus funcionários pode estar a trabalhar em casa ligado simplesmente a um computador, não é? E isto evidentemente depois tem consequências não só no desenho das nossas habitações. Uma das coisas que eu sempre falei é que havia cada vez mais necessidade de, dentro da habitação, ver um espaço de trabalho. Não é? Porque não é só... é exatamente a mesma coisa estar na Não, isso implica, sala, por exemplo, haver entradas exatamente, independentes. sim, exatamente. Pode implicar até, por exemplo, haver espaço de exposição. Imagina uma pessoa qualquer, se eu for, por exemplo, um empregado de seguros, muito bem, eu posso ter um pequeno escritório dentro da minha casa e estou com o meu computador a trabalhar ligado à minha sede. Mas se eu for, por exemplo, um vendedor de equipamentos de ar-condicionado, por exemplo, se calhar até me interessa ter na minha própria habitação um espaço onde tenha esses equipamentos expostos, não é? Uma espécie de showroom, exatamente. Portanto, a habitação e a tipologia, a morfologia da habitação tem evoluído ao longo do tempo. Nós sabemos que há uns anos atrás quase todas as casas tinham a casa de jantar. Hoje quase que não existe a casa de jantar, é sala comum, que é as duas coisas. Tinham quartos de criadas, por exemplo, coisa que hoje também já desapareceu. E a tipologia de Lisboa tinha também o escritório, não é? Como entrada independente. E já houve, mas essa entrada independente muitas vezes era também o quarto da criada. Tanto podia ser escritório como quarto de criada. Mas no modelo americano dos anos 70 e dos anos 60 havia muito ainda o escritório, que depois desapareceu. E hoje provavelmente nós temos necessidade de... Recuperar. Pode não ser um espaço específico para trabalho, poderá ser um espaço polivalente, não é? Nitidamente nós temos que reformular a morfologia das nossas habitações e ao nível da cidade também. Tendemos para aí, não é isso? Tendemos, e isso pode ter imensas vantagens, volto a dizer, o espaço público vai ser cada vez mais usado e, por outro lado, pode haver um fenómeno interessante que é a cidade começar a ser partilhada em pequenas partes da cidade relativamente autónomas, que sempre foi um sonho dos arquitetos, sobretudo na segunda metade do século XX, não é? Mas que hoje, 70, 80, que hoje é capaz de ser realidade. Claro, o que é que acontece? É que isso falhou porque faltava o trabalho. Havia habitação nessas zonas periféricas, por exemplo, estamos a falar de zonas de periferia, mas depois faltava a componente de trabalho. Não se conseguia trazer o trabalho para casa? Não, simplesmente porque as sedes das empresas estavam nos centros da cidade. Agora, isto mudou tudo, porque eu trabalho em casa, não é? E não só trabalho em casa, como vou ter tempo depois também para viver, ter tempos de lazer e vou usá-los muito provavelmente junto à minha casa, se tiver espaços públicos de qualidade ali. Portanto, isto pode revolucionar, de um ponto de vista positivo, a própria ideia de cidade e a mecânica da cidade e das sociedades, não é? Isso pode ser bastante positivo. Acha que isto vai exigir um grande esforço dos municípios? Porque este espaço público é um espaço financeiro e económico? Sim. Financeiro, económico, até porque os espaços públicos, nós estamos aqui a falar de um enquadramento muito específico também do teletrabalho, não é? Porque a ideia com que fico é que os menos adaptados, vão ser excluídos. Portanto, isto não é uma ideia democrática, não é? Esse é o lado negro. Exato, desta evolução. não é? Haverá aí um caldeirão social em ebulição, económico e social, não é? Que talvez necessite sempre... Mas que é geracional. Exato. Ele tende a desaparecer, é um facto. Esse é o lado negro desta nova realidade.
Mas nós teremos essa estrutura, portanto, os municípios terão uma grande intervenção também neste aspecto, não é? E já estão a ter, portanto... Sim. Acha que Cascais tem essa... Sim, não só Cascais, vamos lá ver, a população mais envelhecida é aquela que tem menos competências para usar um computador, por exemplo, que é um instrumento de trabalho absolutamente fundamental nesta nova realidade do teletrabalho. Eu não consigo fazer teletrabalho se não tiver conhecimentos de informática mínimos, não é? E essa população mais envelhecida, ou aquela mais jovem que não tem formação mínima nesse aspecto, tende a ser excluída. São os chamados info-excluídos, não é? E, portanto, mas isso resolve-se fazendo formação, não só, como também... aproximando-se mais de quem precisa. Exatamente. Depois há um trabalho social, sobretudo na população envelhecida. Portanto, esta miscelânea de formação e de apoio social, eu julgo que a maior parte dos municípios portugueses tem estado a fazer isso. E nos mais novos, nas famílias que têm menos oportunidade, menos espaço, não têm como comprar tanto espaço para estarem todos juntos, as casas são menores, as famílias são maiores. Daí eu falar no espaço polivalente. No espaço polivalente, exatamente. Pronto. Acredita que as pessoas vão tender a conviver mais, apesar de nós estarmos agora num período... A tendência será essa. Havendo mais tempo disponível, vai haver mais troca, mais proximidade, mais sociabilidade, mais solidariedade, inclusivamente. Sim, sem sombra de dúvida. Temos um futuro melhor. Eu acho que nesse aspecto a nossa qualidade de vida vai aumentar, sem sombra de dúvida. Isso é uma boa notícia. Por outro lado, este déficit portanto, dos excluídos também é geracional. Ele supostamente tende a desaparecer, não é? Porque as novas gerações, todas elas já têm essa competência quase inata, não é? Sim, é um pouco como passámos de uma população analfabeta e fomos andando, exatamente. Não é? Portanto, estes movimentos, esta dinâmica da população tem o seu tempo e os ciclos têm que se concluir, mas acreditar naquilo que era uma utopia no século passado, este modo de vida é uma felicidade. É, e que volto a dizer, e Cascais é um território privilegiado, mesmo a nível nacional, não é? Gosta de cá viver, então? Gosto bastante. Portugal é um país muitíssimo peculiar, muito diversificado, onde na generalidade se vive bem. Há bocado estava-me a referir, a pergunta que me fez é se teria que haver um investimento financeiro e económico significativo para estas mudanças. Tem, mas não é só dos poderes políticos, não é? Eu acho que todo o sistema económico, empresarial mesmo, está-se a adaptar a isso, não é? E nada invalida que estas políticas por exemplo, de promoção de espaço público privado, de qualidade, não sejam feitos por privados. Pelos próprios privados. Aliás, em muitos casos deviam ser feitos pelos próprios privados, não é? Através de contrapartidas ou através de regulamentação mesmo, não é? Mas isso... Sim, que já existe, não é? Mas, claro, mas que tem que ser implementada. Exatamente. Não é? Tem que ser implementada, não é? E há um trabalho também de sensibilização para este tipo de comportamento, não é? Porque o privado, em regra, não se sente responsável pelo espaço público, não é? Há uma grande diferença entre a forma como... eu vou dar um exemplo, que é a Holanda.
Os espaços públicos em Holanda, na Holanda são tratados pelos privados, não é? Eu, em frente à minha casa, sou responsável pelo pedaço de passeio que tenho na minha casa. Pronto. E andando em qualquer cidade, ou em Utrecht, ou em Amsterdão, em qualquer uma, percebe-se perfeitamente o comportamento do utilizador, da pessoa que aqui mora. Se o passeio em frente à sua casa não estiver limpo e tratado, das duas uma, ou está desabitado, ou é uma pessoa muito pouco civilizada no conceito. Sim, mas, mas trazem também o seu sofá, há um bocadinho de sol, pegam no sofá e põem o sofá no passeio. Tem o dever, tem o ónus, mas também têm o usufruto. E esta forma de viver o espaço público como seu, e sobre o qual tem responsabilidade igualmente, não me parece que seja exatamente a maneira como nós vivemos cá em Portugal, não é? Nós não temos essa responsabilidade, não temos o sentido da responsabilidade sobre o espaço público. Mas isso é uma evolução cívica que vai acontecer sempre e tem que acontecer. Nas instituições. Mas também tem a ver exatamente com a maneira como planeamos o território, nomeadamente ao nível da regulamentação e dos planos. Isso acontecia porquê? Acontecia essencialmente porque nos loteamentos, não é? Há a chamada área de cedência. Exato. E a área de cedência era encarada como um resquício. Ou sobrante, portanto. Exatamente, era qualquer coisa que ficava, que sobrava. Que sobrava e que normalmente era a parte menos interessante do lote, não é? Que muitas vezes chegava a ser um triângulozinho de um cruzamento. Claro, exatamente. e havia sempre a mentalidade da parte do empreendedor que aquilo não era da responsabilidade dele, não é? E o que era visto como um problema, não era visto como uma solução. Exatamente, é isso mesmo. Era visto como problema, como encargo, e não como uma mais-valia, não é? Aqui neste eixo de Oeiras-Cascais, e eu julgo que já há muito tempo, há várias décadas, que essa dinâmica se modificou. E, portanto, os próprios empreendedores particulares começaram a perceber que esse espaço público pode ser nitidamente uma mais-valia para o seu negócio, não é? E é isso que tem que acontecer, ou seja, cada vez esta dinâmica do espaço público tem que ser uma parceria entre poder público e privados, e isso eu julgo que aqui em Cascais isso é mais ou menos evidente. No resto do país nem por isso. No resto do país ainda continua a haver muito essa ideia exatamente que o espaço público é espaço vazio, é aquilo que sobra e que é da responsabilidade do poder público. Estávamos a falar precisamente do futuro da arquitetura. Sim. Então, é um bom futuro. Auspicia-nos um bom futuro em Cascais. Nós vamos no bom caminho. E na arquitetura em geral, sabe que é engraçado, porque nos finais do século XX, muitos arquitetos diziam que a arquitetura estava em crise, que havia uma enorme crise de ideias, não havia coisas novas. Nós hoje estamos numa situação bem diferente, há uma dinâmica de ideias muitíssimo interessante e que advém essencialmente dessa ligação da arquitetura com o ambiente. Portanto, há um manancial enorme de coisas para fazer nesse aspecto. Por exemplo, na chamada construção circular, onde eu penso que também é um aspecto que os municípios devem privilegiar, que é reciclar, não é? E este reciclar pode começar exatamente por, em vez de construir novo, reabilitarmos edifícios, não é? Aquilo que esquecemos durante 20 anos ou 30 anos. Exatamente. Mas também no próprio processo construtivo, tecnologias construtivas, etc. Há os incentivos, não é? Os incentivos à utilização de materiais, não é? Estas fachadas ventiladas que são hoje valiosas na apreciação do próprio licenciamento.
Claro. Portanto, a Câmara Municipal de Cascais tem isso e outros municípios têm também vantagens para a utilização, até na aplicação de taxas, na fórmula como se calculam as taxas. Mas é um trabalho pedagógico a fazer, Exatamente. mesmo relativamente aos técnicos e aos arquitetos, e que na universidade, na academia, também se tem tentado fazer. Não tem sido fácil esse trabalho. A Câmara tem estas, não é? As pessoas sabem que têm uma vantagem se garantirem que aquele objeto que vão construir tem um comportamento melhorado, não é? Apostar nisto é como diz, é uma ação pedagógica. Mas as pessoas também. gostam de ver feito. E, portanto, o que se tem que multiplicar são os exemplos, não é? E ao nível dos materiais utilizados, por exemplo, nós em Portugal temos um material excepcional, a cortiça, não é? Raramente é utilizado na construção, por exemplo, em revestimentos, não é? E esses exemplos têm que se multiplicar. E aí há um trabalho muito interessante a fazer a nível nacional e particularmente também aqui.